Oi, pessoal. Mais um episódio do podcast Vida Atípica. E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial, a Chames. Eu vou ler para vocês a ficha aqui da Chames. Ela é pedagoga, ela é neuropsicopedagoga, pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva, especialista em TEA, em T21, terapeuta ABA e proprietária da clínica multidisciplinar Cuidar. E é uma honra receber você aqui, não tem nem como te agradecer. Imagina. E hoje o tema da nossa conversa é o autismo nível 1. Claro que a gente vai aí passar por várias coisas, né, relacionadas ao assunto, mas, Chames, eu queria já encaminhar para a primeira pergunta. Sim. Conta para nós a sua trajetória profissional no cuidado com as pessoas com deficiência. Bom, então, assim, na realidade, eu parti para essa área da deficiência porque eu sou TDAH, predominantemente hiperativa, com altas habilidades, e eu tive muita dificuldade na infância, dentro da parte pedagógica, principalmente, né, porque como a maioria já sabe, né, a gente tem um sistema, né, estruturado, pedagógico, educacional, que ele visa, né, ele é voltado praticamente para crianças típicas. Então, quando você está fora desse padrão de tipicidade, você encontra várias dificuldades. E assim, eu não sou novinha, né, Priscila? Então, você imagina isso há 48 anos atrás, né? 48, exatamente a minha idade. Isso, e aí, quer dizer, a gente não tinha o nível de informação que a gente tem hoje. Não, eu na escola nunca tive coleguinhas de classe com deficiência, com nenhuma deficiência. Pelo menos não que a gente soubesse. Sim, porque isso não era falado, isso não era trazido, o próprio professor não tinha esse conhecimento. Então, assim, você era o peixe fora d'água. E tudo era pensado para aquelas crianças que tinham a facilidade em aprender e aprender da forma como era ensinada, que era um padrão. E aí, quando você entra nesse contexto e você não aprende na forma do padrão, e você tem a facilidade para algumas coisas, e junto com o TDAH que tira a gente para outras coisas, eu me sentia meio que assim, a escola para mim era um ambiente muitas vezes tedioso, porque o conteúdo chegava, o conteúdo que eu gostava muito, eu tinha muita facilidade, eu pegava com muita rapidez, e aquele que eu não gostava, que ficava amoroso, eu fazia fuga e esquiva. Então, eu era aquela criança que toda hora pedia para ir ao banheiro, eu era aquela criança que levantava o tempo todo, que cutucava o amiguinho, eu era a criança inadequada dentro da sala de aula. E aquilo, com o tempo, vai se arrastando, porque assim, eu troquei eu passei por 4 escolas diferentes, até chegar numa escola e eu falo que uma professora com um olhar mais amoroso, com um olhar mais à frente do tempo, né? Porque isso foi na 4ª série. E ela chamou meus pais, depois de minha mãe ter ouvido muitas vezes, ela não vai ser alfabetizada, essa criança, ela não sossega, ela é mal educada, né? Vários adjetivos que a gente recebe. Carrega vários estigmas, né? Isso. E aí você acaba se alienando daquele contexto social, porque você não faz parte daquele contexto social. E aí, quando eu tive essa professora, essa alma que olhou, chamou minha mãe e falou assim, olha, a gente vai trabalhar com ela de uma forma diferente, vamos usar um profissional capacitado. Então foi quando ela fez a sugestão da minha mãe procurar uma psicóloga, uma psicopedagoga, que na época eram profissionais escassos, né? Eram bem pontuais, e a minha mãe foi atrás desses profissionais, e aí eu comecei a olhar essa área da educação, assim, fluindo, e eu falava assim, nossa, hoje eu falo dela com muito, muito carinho, porque eu falo que ela teve um olhar para esta pessoa que está aqui, e que hoje eu sou parte do que eu sou hoje, né, na parte pedagógica, acadêmica, eu agradeço a ela, porque senão eu seria aquela criança que nunca seria alfabetizada, né? E hoje eu estou partindo... Hoje nós temos uma cientista. Eu estou partindo para a minha 2ª graduação, graças a Deus. Então assim, eu sempre gosto de falar assim, olhem porque a criança tem de melhor.
Então, assim, muitas vezes o que ela apresenta do diferente, do diferencial, é o que ela tem de melhor. Então, eu virei assistente da professora, eu girava o mimeógrafo, eu ia levar os recados na secretaria, porque eu acabava a atividade muito rápido. Então, para não atrapalhar o contexto da sala, ela achou um recurso. Então, assim, hoje a gente tem que olhar para esses recursos. Então, isso foi um caminho que me levou a iniciar né, essa caminhada para a deficiência. Aí eu fui buscando, né, meu caminho profissional e eu caí na parte pedagógica. Quando eu caí na parte pedagógica, eu conheci uma professora, que ela é professora da PAI, hoje ela ainda leciona na PAI, e ela é intérprete de Libras. Ela sabe quem é. Beijo. E a forma como eu fui recebida dentro da sala dela como professora de apoio, e ela tinha uma criança de nível 3 de suporte de autismo, e um Down dentro da sala, e aquilo para mim assim foi um presente. E ela olhava para mim e falava assim: olha, você tem bastante tato. Você já pensou em partir além da área pedagógica para a área da educação especial? E eu falava: não, eu não sei. Eu me questionava. E ela: não, vai, porque é o seu caminho, é o seu caminho. E assim, ela me incentivou muito. E aí eu falei: bom, é isso. Pedagogia, educação especial. E aí eu fui indo, e minha filha nasceu. Eu tenho uma filha que é TEA de nível 1 de suporte, com altas habilidades de superdotação e como autismo nunca vem sozinha, né, Priscila? Ela tem transtorno de fobia social e TDA. Então, ou seja, né, eu brinco e falo, gente, é um combo. Sempre vem um combo. E a gente tem que aprender a lidar com essas surpresas, né, que vêm, né? E aí eu fui me aprofundando, fui me especializando, continuei dando aula para educação especial, né, me focando nessa área, mas aí a área terapêutica foi me chamando, e eu falava: ai, olha, dá para acrescentar mais alguma coisa. E aí eu fui deixando a parte pedagógica e fui indo para a área terapêutica. Então eu acho que uma coisa não desvincula a outra, né? Eu acho que a parte a parte pedagógica e a parte terapêutica, elas estão interligadas, né? A gente não pode, né, desassociar. Então, eu acho que eu ainda continuo dentro da parte pedagógica, mas na parte terapêutica. Certo. Esse mais ou menos foi o meu caminho. Que lindo essa história. Foi bem... Como é importante a presença, nessa trajetória, a presença de pessoas que foram determinantes, né? Foram. Essas pessoas, assim, para mim, essa professora, que, assim, eu carrego comigo, nem sei se ela ainda, porque ela já era uma senhora na época, ela já tinha seus 56, quando ela pegou a sala. Então, assim, hoje eu faço as minhas mentalizações para ela. Essa outra pessoa que foi minha inspiração, né, na parte pedagógica, para a área da educação especial. Eu não sei se de repente eu posso citar nomes, eu fico meio assim. Assim, agradeço muito a dona Áurea, que eu não sei se ela ainda está encarnada. E a Flaidiane, que foi, assim, para mim uma inspiração. É uma pessoa querida, maravilhosa. Ela tem um olhar... Esse olhar humano e amoroso que eu trago para os meus atendimentos hoje, eu tenho muito, assim, a agradecer pelo olhar dela, porque eu olhava aquele carinho e não, vai sentar na mesa com a gente, vai comer com a gente, vai fazer as atividades com a gente. E assim, eu falava, meu Deus, não. E então eu tenho muito, assim, agradecer a essas duas pessoas, né? Outras também na minha trajetória, né? Mas pontualmente essas duas que eu falo que até hoje, quando eu encontro a Flaidiane, eu falo, olha, gratidão. Que lindo. Gratidão. Legal. E você mencionou que é mãe de uma autista nível 1 de suporte. Sim. Ainda há muita dúvida das pessoas sobre a questão de suporte, né, dos níveis de suporte. Sim. Você poderia explicar para a gente, numa linguagem fácil, para pessoas que às vezes não são da nossa área, não têm filhos atípicos, como que funcionam os níveis de suporte no autismo? Tá. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele afeta basicamente a questão de comportamento, né, a fala e questões sociais. Então, assim, eu tenho dentro de uma criança que naturalmente ela teria a facilidade e a funcionalidade em atuar nessas três áreas. Quando eu falo em autismo, eu tenho prejuízo. Então, assim, esse prejuízo, de acordo com o nosso DSM, que é um compêndio médico, tá, que eu norteio, que são onde tem as
as nomenclaturas, né? Uhum. Quando eu preciso trazer um laudo, laudar uma criança. No Brasil, a gente tem o CID-11 já, que é o que está atualizado, mas a gente tem esses dois norteadores, né? Uhum. E assim, dentro desses norteadores, a gente classifica o autismo em 3 níveis. Uhum. Que a gente fala do nível 1 de suporte, que dentro desse contexto a gente fala de nível leve. Uhum. Eu tenho o nível 2 de suporte, que a gente considera um nível mais moderado, e o nível 3, que é o nível severo. Como eu olho para isso em relação ao suporte? Teoricamente, por que eu falo teoricamente? Porque eu tenho, de repente, um nível 1 de suporte que a gente classifica leve. Por quê? Porque ele tem uma funcionalidade, ele consegue realizar atividades de casa com tranquilidade, que são escovar os dentes, fazer uma troca de roupa, se alimentar, abrir uma geladeira, pegar um leite. Isso é um nível 1 funcional, que a gente chama. Então, ele tem uma funcionalidade nas atividades de vida diária. Ele tem uma facilidade em convívio social para alguns, tá, gente? Quando a gente não fala em comorbidades. Porque quando vem as comorbidades como transtorno de ansiedade generalizada, fobia social, isso já agrava, que é por isso que eu falo que eu considero assim, teoricamente. Porque se eu tenho um nível 1 de suporte, que ele tem um transtorno de ansiedade generalizada, ou ele tem um transtorno de fobia social, ele tem uma dificuldade imensa em lidar com situações do cotidiano do dia a dia. Então, assim, essa conversa que nós estamos tendo aqui, para um nível 1 de suporte com esse tipo de dificuldade, é um sacrifício, é uma dor, chega a ser uma dor. Então, assim, essa dor chega a vir para o físico, sudorese, tremores, indisposições, até muitas vezes intestinais. Então, assim, eles trazem. Então, assim, eu fico me questionando, aí ele ainda seria um nível 1 de suporte? Ou aí, nesse contexto, ele já passa para um nível 2 de suporte? Isso pode flutuar. Isso flutua, entendeu? Eu tenho estudado bastante, tenho lido bastante, então depende de determinadas situações. Claro, o nível 3, ele precisa de muito mais suporte. Então, assim, ele precisa para comunicação, para atividades de vida diária, sempre que uma pessoa esteja presente, porque ele não tem essa funcionalidade. O nível 2, para algumas situações, ele tem uma funcionalidade, para outras não. Então, assim, tudo isso é você olhar para aquele indivíduo que está na sua frente, olhar para a questão de suporte. Então, os níveis são classificados em relação ao suporte que aquele indivíduo precisa. E aí é onde eu faço esse questionamento. Um nível 1, com fobia social, com transtorno de ansiedade, dentro de um evento, ele passa a ser um nível 2, porque aquilo traz um desconforto tão grande que ele entra num sistema de desregulação. E aí ele vai precisar de Ele precisa de um suporte, ele precisa de alguém que vá acalmando ele quando ele não consegue se regular, porque ele pode entrar numa crise. Aí a gente tem duas vertentes. Ele entra numa crise de meltdown, que a gente chama, que é quando o autista desliga e ele fica totalmente introspectivo, ele se recolhe, ou ele entra, shutdown, que é ele se fecha, ele se desliga, ou ele entra numa crise de meltdown, que é uma crise explosiva, entendeu? Então, assim, eu tenho essas duas polaridades. Então, dentro de uma desregulação e um nível 1, dentro de um ambiente que ele sinta esse desconforto, ele pode sim mudar de nível de suporte. Então, muitas vezes assim, eu posso tentar como exemplo a minha filha, muitas vezes em situações sociais, ela tem sudorese, ela treina, ela faz treinos, ela precisa ligar em algum local para pedir uma medicação. Gente, são atividades básicas que dentro de uma tipicidade a gente não vê dificuldade, mas tira de letra, né? Para uma criança, para um adolescente, para um adulto, dentro de algum tipo de transtorno, não só do autismo, a gente fala do autismo porque é o que mais traz os prejuízos, mas dentro de algum outro tipo de transtorno, como a deficiência intelectual. Então, isso que eu queria te perguntar, inclusive, é uma dúvida minha. Como no nível 1, não há quase presença da deficiência intelectual no nível 1, certo? Sim. Então, isso é certo, pensar. Porque o que me confunde é assim, eu penso no nível 1 como a ausência de deficiência intelectual, e aí que eu acho que isso causa a maior confusão na cabeça das pessoas, porque se a pessoa não vê deficiência intelectual,
o autismo nível 1, geralmente ele pode ser confundido com uma simples falta de educação, frescura da criança ou do adolescente. Mas a gente tem essa dificuldade. Porque as pessoas enxergam assim, né? Tipo assim, ele é mal educado, isso aí é frescura, ele quer sair da sala. Isso aí é falta de limite, a mãe não deu educação, isso. Então, assim, porque isso aqui ele consegue fazer, então como é que ele não consegue fazer isso, né? Então, eu acho que essa confusão da deficiência intelectual com o autismo. Então, mas dentro da deficiência intelectual eu também tenho níveis de deficiência intelectual. Eu tenho da leve até a gravíssima, né? Que a gente considera. Então, eu posso, sim, dentro de um autismo de nível 1 de suporte, ter uma deficiência intelectual, ter um atraso de aprendizagem. Essa criança, ela pode não ter entrado na escala de deficiência intelectual, mas ela está numa escala limítrofe. Então, eu tenho um atraso cognitivo ali. Entendi. Então, para algumas situações que vão exigir uma parte cognitiva um pouco mais elaborada, ele vai apresentar dificuldade, entendeu? Então, assim, eu não excluo não a possibilidade de um autista de nível 1 apresentar um DI leve. Existe, sim. O problema é que o que acontece quando o autista é nível 1 de suporte? A demora em identificar o diagnóstico. A minha filha teve um diagnóstico tardio, tratamos muito tempo como transtorno de ansiedade generalizada, até que eu insisti muito, porque eu falava, gente, eu vejo isso nos meus alunos, eu vejo isso nos pacientes, e eu insisti muito, eu bati muito de frente, né, questionei laudo, e aí nós fomos atrás, investigamos, e assim, e aí a surpresa para mim, além de um autismo de nível 1, uma alta habilidade de superdotação. Então, assim, o masking, que a gente chama, né, que é o mascaramento dos comportamentos autísticos, principalmente dentro de meninas de nível 1 de suporte, acontece muito. Por quê? Porque a mulher, a gente tem um neurônio que chama neurônio espelho, gente. Ele que faz as imitações, né? Então, é esse espelho que atua. E a mulher, esse neurônio, ele é bem ativo. Nas meninas, principalmente, quando elas estão nessa fase da infância, da adolescência, elas imitam muito a outra amiga. Então, é o jeito de sentar, é o mexer o cabelo, é a roupa. E dentro do transtorno espectro do autismo, quando eu tenho uma menina de nível 1 de suporte, ela vai imitar muito mais. Por quê? Porque ela não sabe como se portar naquelas situações. Ela não sabe socialmente o que é o ideal e o adequado. Então, ela imita. Ela mascara, provavelmente, um possível laudo, um possível diagnóstico. Porque quando ela chega no médico, ele fala, mas ela olha nos olhos. Nossa, mas ela não tem prejuízo cognitivo. Olha, mas ela se comporta igual às amigas. Claro, é uma imitação. Isso traz um sofrimento, né? Claro, porque assim, é um desgaste emocional muito intenso, porque você imagina você tendo que pensar o tempo todo como você vai agir, como você vai fazer. Então, assim, o tempo todo prestando atenção no outro para ser o igual, porque elas não sabem, não têm uma funcionalidade plena para olhar para aquele, fazer um rastreio do que está acontecendo, do social. Eu tenho que agir dessa forma. Então, isso está em déficit quando é um nível 1 de suporte. E aí a demora no diagnóstico por conta disso. E também quando vem o diagnóstico, traz esse alívio, porque com o diagnóstico vem uma esperança de um tratamento. Sim. Né? Porque eu vejo hoje em dia, tem aquela coisa de as pessoas que têm autismo nível 1, sem deficiência intelectual, e quando chega o diagnóstico, você vê aquele alívio e até uma certa comemoração. Sim. E aí, essa comemoração, esse alívio, causa, às vezes, em outras pessoas, um estranhamento no sentido de o autismo está virando moda. Então você está feliz porque você é autista? O autismo virou uma moda, agora todo mundo é autista. E eu vejo isso como um alívio em você finalmente saber por que você tinha certos comportamentos. Reconhecer, né? Isso. Então, assim, o que eu percebo, assim, vivenciando como mãe de autista nível 1 e vendo dentro da clínica, eu tenho outros pacientes de nível 1 que são pequenos e tenho pacientes de nível 1 que já são grandes, já são adolescentes. Eu tenho um que fez 18. Então, assim, e ele olhando para aquilo e se sentindo assim, porque a fala da minha filha era, eu me sinto um ET.
eu me sinto um ET, eu sou um ET, eu não me encaixo. Então, quando veio o diagnóstico correto, assim, a sensação dela foi, a fala dela foi, agora é satisfatório, porque eu me entendo. Então, eu me entendo porque eu não conseguia fazer como minhas amigas faziam, eu não conseguia sentir como minhas amigas sentiam, eu não conseguia me enquadrar no contexto social como todo mundo fazia. Então, assim, dentro do nível 1 de suporte, eu tenho muitas dificuldades sociais, principalmente. Enquanto tá, né, ali, ó, pequeno, na primeira infância, educação infantil, você consegue trazer, você consegue colocar ele dentro do grupo social, fazer essa inclusão, fazer, né, essa integração real. Agora, quando eles começam a partir para uma funcionalidade, né, para uma autonomia, que é quando eu entro no Fundamental 1 e 2, e eu estou indo para o médio, que eu acho que eu classifico o final do Fundamental 2, do ensino médio, são as fases mais sofridas do autista de nível 1 de suporte. Então, ele começa a perceber que ele não faz parte daquele grupo social. As conversas não são as mesmas, os interesses não são os mesmos. Porque ele tem consciência, né, dessa diferença. Ele começa a perceber essa diferença. Até então, ele não percebe essa diferença. Porque eles têm uma questão da maturidade emocional e cognitiva um pouco mais tardia. Então, assim, você percebe, assim, eu olho às vezes dentro dos atendimentos, e eu vejo a minha filha, os gostos, as brincadeiras. Então, assim, você percebe que ainda está aquém da idade fisiológica. Os amigos já estão num patamar e eles ainda estão um pouquinho abaixo. Então, isso vai criando um hiato, vai deixando um limbo ali no social. E com certeza um desconforto. E sofrimento. Porque assim, o que eles começam a fazer? Eles não querem mais ir nas festinhas de aniversário porque as conversas são diferentes. Os interesses são diferentes. As brincadeiras são diferentes. Os amigos muitas vezes ainda já estão naquele movimento de ficar em rodinha, conversando, rindo, fazendo piadas que muitas vezes um autista de nível 1 não entende. Porque aquilo traz para ele, assim, ele não sabe se aquilo é literal. As figuras de linguagem, né? Se aquilo é literal, se aquilo está sendo uma piada, ele não consegue fazer uma releitura do que está sendo feito ali, principalmente das questões das micro expressões faciais, então ele não percebe. Eu tinha muita fala da minha filha quando ela era pequena assim: mãe, você está brava? Porque assim, se eu alterasse um pouquinho o meu tom de voz, ela não conseguia fazer essa distinção pela minha expressão. Então ela vinha e falava: você está brava? Eu falava: não, meu amor, mas você falou alto. Então a associação dela para aquele sentimento, para aquela expressão era: eu subi o tom de voz, eu estou brava. Eu falei num tom de voz, numa prosódia mais constante, eu estou normal, eu não estou brava, eu estou feliz. Então, muitas vezes, em algumas situações, questionar assim: você está sendo sarcástica? Mãe, agora você foi sarcástica? Quando eu fazia algum comentário. Então, eles não têm essa percepção. Tão sutil como a gente. E isso, dentro do social, é fundamental. Eu tinha muitos casos, às vezes, do aluno que eu percebo, né? Posso estar enganada, mas do aluno que não consegue fazer o mestre, e ele acaba, às vezes, falando numa hora errada, ou então falando algo fora do assunto, e às vezes aí o mundo típico não está preparado, e aí ele vai ser rotulado como o cara chacota, bullying, que é o que eles começam a sofrer nesse limbo. É o bullying, a chacota, porque assim, eles não têm essa percepção. Esse filtro social, né? Não. E aí começa o sofrimento. Então aí começa a reclusão. E aí começam a vir aquelas situações de ansiedade extrema. A depressão é comum. Na fase da adolescência, ali, da pré-adolescência, 13, 14 anos, 15, ali a ansiedade, os questionamentos, né? Por que eu tô aqui? Qual que é a intenção de eu estar aqui? Eu não quero ir em tal lugar, eu não gosto de tal lugar. E alguém poderia falar: mas todo adolescente é assim, mas neles é numa intensidade patológica, né? Porque isso vem pro físico. Então, isso traz questões. Então, eu trago uma depressão, um transtorno de ansiedade, que aí eu preciso entrar com uma medicação. Num caso de um adolescente típico, necessariamente não precisaria entrar com uma medicação. Mas no caso de um autista de nível 1
quando isso entra num quadro mais patológico, eu preciso entrar com uma terapia mais intensa, eu preciso entrar com medicação. E já que você tocou nesse assunto, uma dúvida também. Qual a terapia para o autista nível 1? É a mesma terapia? Depende, Priscila. Eu tenho que olhar o indivíduo que está na minha frente. Porque se eu tenho um indivíduo que ele não tem nenhum prejuízo cognitivo, ele é um nível 1, mas ele não tem prejuízo cognitivo, ele tem percepções já de questões sociais, de habilidades sociais, eu consigo trabalhar com ele uma vertente que a gente chama de TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental. Então, eu vou trabalhar questões mais sociais, mais pontuais. Mas se ele não tem esse reconhecimento, eu posso trabalhar o ABA, que é a análise do comportamento, porém um ABA direcionado para os adolescentes. Então, eu mudo algumas questões, né? Eu mudo alguns protocolos, eu utilizo outros protocolos para poder atingir aquele adolescente. A terapia ela é sempre individualizada. Ela deveria ser individualizada, ela tem que. E a meu ponto de vista teria que ser todo mundo, ser individualizado para todos. E a família entra, qual que é o papel da família nesse processo terapêutico mesmo? Olha, a família, ela tem que ser muito parceira das terapias e da escola, muito. Eu acredito assim, que seja família, escola e terapias. É um tripé. Se a gente não tem esse tripé equilibrado, então assim, uma conversa, um diálogo, uma interação, orientação, eu acho assim, fundamental. A mãe vai na terapia, leva a criança, ele é nível 1 de suporte, não tem problema que ele seja nível 1 de suporte. Eu preciso ter essa troca, esse feedback com o terapeuta. E aí, como é que tá? Olha, a gente tá trabalhando com isso pontualmente. Estou estruturando o atendimento dessa forma. Em casa, se você puder fazer dessa forma também. Então, assim, orientar a família, passar as sessões terapêuticas para fora da clínica é muito importante. Porque o nível 1 de suporte, ele vai estar muito mais no social, diferente do nível 2 e do 3, que a gente sempre vai ter alguém ali para orientar, para ser o suporte. O nível 1, a sociedade, ela entende que assim, ele dá conta. Essa palavra, ele dá conta. Mas ele dá conta até aonde? Ele dá conta até quando? Até quanto? Porque ele também tem as limitações do autismo. Ele também tem as questões que o autismo traz. Então, uma escola de período integral, uma faculdade ou uma escola segundo colegial, segundo grau, né? Hoje mudou todo ensino médio, né? E que tem uma carga horária muito alta, né? Que ela traz esse contexto muito. Então para o nível 1, traz uma na escola, poderia serem feitas adaptações. Deveriam ser feitas adaptações. Eu preciso de um plano de ensino especializado. Mesmo com superdotação. Mesmo com superdotação, porque aí eu tenho uma outra vertente, entendeu? Porque assim, eu tenho um autista que ele tem deficiência intelectual. Eu preciso de uma adaptação para ele dentro das necessidades dele, porque ele tem o TEA e ele tem ADI. Qual o nível desse TEA? Qual o nível dessa ADI? A adaptação é feita de acordo com a criança, com o adolescente, por isso que chama plano de ensino individualizado, é individual. Eu converso com as terapeutas, por isso essa interface clínica-família-terapia, porque o terapeuta norteador é ele que vai dizer ali na escola, claro, como ele está sendo trabalhado. Olha, dentro dessa situação, a resposta dele é essa. E aí eu entro com o professor de AE, que é fundamental dentro de qualquer escola, professor de AE, porque ele vai ser o suporte desse professor de classe, que hoje, gente, está sendo moído, porque a gente precisa de uma inclusão bem feita, só que a inclusão ainda está longe de ser a ideal. Então, hoje a gente tem uma integração, eu considero muito mais uma integração do que uma inclusão, porque eu ainda preciso olhar para essa criança, para esse profissional que está ali na frente, que é esse professor regente, e ele tem desses apoios, porque ele sozinho, se eu jogo lá uma sala com 30 crianças, e eu tenho 3, 4 crianças com laudo, fora sem laudo, tá? Que a gente como professor, como tem um olhar. Você percebe por quê? Por que a gente consegue perceber, Priscila? Porque eu tenho alguns parâmetros dentro do desenvolvimento, dentro da área da educação, que a criança ela pode fugir um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Quando eu tenho esse disparate muito grande, né?
para cima e para baixo, eu já consigo enxergar, opa, alguma coisa tem ali, eu preciso olhar para aquela criança com mais atenção. Então é sempre uma equipe, né? O ideal Porque seria hoje em sempre dia eu uma vejo equipe. muito a culpabilização do professor, né? Como se o professor tivesse que resolver o regente, todos os problemas, né? Mas ele é capacitado para isso? Então. Ele foi formado E aí, para atuar dessa e aí forma? acontecem aquelas falas assim, não, mas a gente, vamos dar uma formação aí para o professor e essa formação vai transformar o professor em algo sobrenatural, porque os 35 alunos continuam lá dentro, o professor é um só, são 35 em cada sala. Eu, por exemplo, sou professora de ensino fundamental 2. Quantos alunos eu tenho no total? Eu nunca fiz essa conta. Então, assim, como é que você vai cuidar do individualizado de cada um se você não estiver trabalhando em equipe, né? Sim, aí eu tenho uma sobrecarga. E outra coisa, dentro da sala de aula, eu não tenho uma criança com um único laudo. Eu tenho uma criança que tem ali na sala, ele tem um autismo, eu tenho uma outra que tem um TDAH, eu tenho uma outra criança que ela tem altas habilidades de superdotação, eu tenho uma outra criança que ela é DI. Você viu que eu tenho várias crianças dentro de um mesmo contexto de sala. E aí eu preparo o material, aí eu tenho que preparar o plano individualizado para cada criança, eu tenho que preparar o material para cada criança, além das outras dentro da sala. E a minha aula tem que ser direcionada para todos, mas o alcance tem que ser também para aqueles que têm dificuldade. E aí você percebe onde está a sobrecarga? Porque eu não tenho um apoio, eu não tenho uma equipe que vai fechar comigo. Então eu precisaria do professor de AE para me ajudar a montar esse plano. Eu precisaria do plano de ensino individualizado que é montado junto com os terapeutas. Ele faz um norteador, orienta, olha, essa criança ela tem esse alcance dentro dos protocolos. O professor traz o plano, aí a gente monta junto com o professor de AE, a equipe terapêutica vai norteando. Se isso não estiver acontecendo, a inclusão não está acontecendo. Não, aí eu brinco, É uma fake news. É uma fachada. É fake news. Eu falo assim, ó, se a criança está dentro de uma escola e a escola está dizendo que ela foi incluída, né? E ele não tem um plano de ensino individualizado, ele não tem um apoio de um AE, essa escola não conversa com os terapeutas, não ouve a família. Gente, fake news, desculpa. Eu não tenho uma inclusão feita da forma como ela deveria ser feita. Então, assim, a gente entra em contato com a escola, marca visitas, a gente fala que são visitas de observação, observação. Então, eu vou da escola, observo aquela criança, observo aquele ambiente escolar, eu converso com o professor regente, eu converso com o professor de AE, porque senão não tem. Então, não dá para falar numa educação inclusiva hoje em dia, sem a área da educação e da saúde. Muitas, de jeito nenhum, porque se eu tenho uma criança que ela tem um transtorno do neurodesenvolvimento, eu tenho com certeza prejuízo de aprendizagem. Eu tenho com certeza atrasos cognitivos, entendeu? Então, se eu tenho, mesmo quando você me perguntou de altas habilidades de superdotação, porque aí eu tenho que fazer uma adaptação desse material, porque o que eu vou ensinar para as outras crianças, ele vai aprender assim, ó. E aí ele fica ocioso dentro da sala. Desestimulado. Isso, e aí é onde vem a evasão escolar das altas habilidades, ela vem através do tédio. Porque o conteúdo para ela já foi, entendeu? Já recebeu aquilo, já absorveu. Então aí a gente tem que fazer um plano de ensino individualizado junto com o professor de AE, para que essa criança... Não é das vozes da nossa cabeça. Não é das vozes, não vem, como é que é a voz do anjo, né? Não tem a voz do anjo. Tem que ter ciência. Eu preciso ter embasamento, tá? Isso é feito através de rastreio, isso são protocolos. Eu vou olhar para aquele transtorno, e dentro daquele transtorno eu tenho que olhar para as necessidades. Então, eu tenho uma criança com TPAC, né, que é o transtorno de processamento auditivo central, eu tenho criança com dislexia, eu tenho crianças com TDAH, eu tenho com DI, eu tenho um leque, né, de situações que eu preciso olhar pontualmente. Só que isso, o professor regente, sozinho, com 5, 6, 8, 10 classes, é humanamente impossível. É onde a gente sucateia e é onde a gente mói o profissional que está ali na frente. É verdade. E aí a culpa é dele, né? Que o aluno... E essa situação acaba trazendo até um certo... entre os professores,
uma certa conclusão triste de que a inclusão não funciona. Sim. Mas não é que a inclusão não funciona, é que ela não está sendo feita Da forma isso, ela não está sendo feita da forma adequada, da forma como ela deveria fazer, porque se a inclusão for feita realmente da forma como ela deveria ser feita, nós teríamos o assim cenário seria outro. completamente outro. Nós teríamos menos professores adoecidos, menos professores falando não mal, mas assim julgando a inclusão. Que isso pra gente como mãe atípica É triste demais. é você ouvir tipo assim, ele não deveria estar aqui, ele deveria estar tendo um suporte em outro lugar, ele não. Então assim, e se a gente mudar esse cenário, entendeu? E não que eu não seja a favor também da escola especializada. Inclusive, a escola especializada teria muito a acrescentar. Agregar muito. Então, assim, uma escola especializada, em parceria com uma escola regular, Seria o mundo ideal. Seria um presente. Para quem é mãe neurodivergente, ou para quem é neurodivergente, é um presente. Eu não teria arrastado, né, durante as minhas formações todo esse tempo. Eu fiz uma pós-graduação que a gente começou em presencial, entrou a pandemia, a gente entrou online, e eu fui muito clara com o meu professor, né, de uma das matérias. Eu disse para ele, eu tenho um transtorno que ficar 50 minutos parado na frente do computador me morre. Eu tomo minha medicação para poder sentar e assistir a aula, porém eu tenho um limite. Então eu vou levantar em alguns momentos e a classe, né, todo mundo lá na telinha. Eu disse a classe que me desculpe se em algum momento eu fechar o meu visor, eu preciso andar, eu preciso caminhar dentro da minha sala, enquanto eu estou ouvindo a aula. Isso é autorregulação. Sim, porque eu começo a ficar, o meu nível de ansiedade vai aumentando, porque eu não estou conseguindo me concentrar. Então eu começo a balançar as pernas, estalar os dedos, mexer no cabelo. Então meus instintos são o nome técnico que a gente dá para quando a gente faz uma autoestimulação, são os times, para a gente poder fazer uma regulação. Você entendeu? Então, assim, tudo depende muito do contexto, do indivíduo que está ali, da forma como é feito, para que a coisa ande de uma forma mais saudável. Mas, e nesse sentido de entender o indivíduo, vamos mudar o foco então agora. A sociedade, o mundo típico. Como que você avalia, passado nem tão longe assim, né? Se houve alguma evolução, como que também o mundo típico deveria estar se preparando para receber, né, a pessoa atípica com todas essas peculiaridades, né? Como que o mundo típico contribui também, dá a sua contribuição? Eu acho assim, o que eu penso, né, o que eu vejo hoje, a gente ainda está gatinhando, tá, Priscila? Dentro da parte da deficiência, né, das adequações, né, a gente ainda tem que usar muitos de leis, né, a gente ainda tem que brigar muito para tudo isso, para uma coisa que deveria ser de uma forma mais natural, de uma forma mais tranquila. Então, hoje, para você conseguir alguma coisa dentro de uma questão neurodivergente, você tem que judicializar, você tem que brigar, você tem que bater de frente, né? E eu estou exigindo, tem lei, a lei tal. Então, assim, daqui a pouco a gente está andando com uma cartilha debaixo do braço, para poder mostrar em determinados lugares que a gente tem precisa, eu falo assim, que não é um direito, é uma necessidade diferente, porque assim, para quem tem a neurodivergência, essas adaptações são necessárias para que ele consiga um mínimo de convivência social. Ninguém está tentando levar vantagem. É para que ele consiga estar dentro de um mercado, para que ele consiga estar dentro de uma fila, né? Isso, então assim, o uso do colar não é para ele passar na frente, olha, está querendo passar na minha frente, não. É porque o tempo de permanência, o tempo de espera, tem todo aquele estímulo que ele está recebendo ali, auditivo, visual, social, é o limite que ele aguenta. Então, isso daqui, geralmente, é um sinalizador. A gente tem vários, né, sinalizadores. Então, isso é um sinalizador. Esse aqui é o mais comum, eu acho. Né? Esse é o mais comum, e assim, deveria ser mais comum ainda. A gente ainda encontra lugares que, se você perguntar, a pessoa não sabe o que é. Isso daqui é um colar do quebra-cabeça, que geralmente crianças que vêm com diagnóstico de autismo utilizam para sinalizar que eles precisam de algumas adaptações em determinados ambientes
para que eles consigam conviver e estarem naqueles ambientes. Então, esse é o do quebra-cabeça, e aí ele vem, geralmente a criança recebe, né, a carteirinha, a gente faz, ela vem um laudo, leva um laudo, vem um laudo, a foto da criança, e o CID, né, ou a nomenclatura do DSM, para identificar qual é o transtorno que ele possui. Esse daqui, se Deus quiser, todo mundo um dia vai saber identificar em todos os lugares. E esse do Esse daqui girassol? do girassol, ele engloba vários outros transtornos. Fibromialgia, TDAH, surdez. Então, ele já é um colar que a gente pode usar para vários outros tipos de necessidades especiais de transtornos de deficiência. Ele é um colar que ele deveria também, eu acredito até que ele é um pouco mais conhecido do que o do quebra-cabeça, né? Porque a gente tem muito mais transtornos e deficiências que a gente Lembrando pode que as deficiências podem ser invisíveis. Isso. Então, se você às vezes vê alguém numa fila com um colar e você olha para a pessoa e fala, nossa, uma pessoa jovem passando na frente de um idoso. É saudável. Nossa. Gente, autismo e transtorno não tem rosto, não tem cara. Então, olha, nem parece autista, nem parece. Pelo amor de Deus, não tem. O que geralmente aparece com alguma questão física ou fisiológica são síndromes. A síndrome você consegue visualizar geralmente. Agora, transtorno, dificilmente a gente olha no rosto, na cara da pessoa e fala, nossa, então assim, olhou o colar, percebeu que a pessoa está com uma identificação, ela respeita. Ela tem uma necessidade. Então assim, se você não sabe como ajudar, o que você pode fazer é só respeitar. Então, eu não sei como ajudar, eu respeito. Então, eu respeito que ele precise passar na minha frente, eu respeito que ele precise sair daquele ambiente no meio de uma palestra, que ele levante e saia no meio de uma aula, porque ele chegou no limite dele de tolerância, né, de regulação. Porque muitas vezes quando a gente vê um nível 1 levantando de algum lugar, é que ele já tentou se regular de tudo quanto Tá no limite. E aí a única opção que ele tem naquele momento é sair. É sair. E assim, e muitas vezes são situações que ele está gostando, de lugares que ele gostaria de estar lá, mas aí esse prejuízo que o transtorno traz priva ele dessas situações, né? E esse que você está usando, que eu também tenho, que é a esse é de mãe de autista, né? Esse situação eu a gente poderia usar. Isso daqui, geralmente. Eu, por exemplo, eu comecei a usar, agora o Davi está aceitando o quebra-cabeça, ele está aceitando, mas ele não aceitava no começo. Então, esse aqui eu comprei para me identificar a situação, porque ele não aceitava usar. Esse daqui eu sempre oriento para quando a criança tem algum transtorno de processamento sensorial, gente, que é o famoso TPS que a gente fala. Então, quando vem no laudo, olha, a criança tem TPS, terapeuta ocupacional, por favor, fazer integração sensorial. A integração sensorial é para trabalhar esse tipo de transtorno, que é o transtorno de processamento sensorial. Então, eu tenho crianças que não toleram nada no pescoço, nada na cabeça, não toleram etiquetas, meias, roupas apertadas, roupas com estampa, bordado. Então, a gente tem que olhar para tudo isso. Então, a criança não dá conta. Aí a mãe se identifica. Então, necessariamente, ela não precisa estar identificada se a mãe estiver identificada. Claro, a mãe tem que estar portando também a carteirinha com a identificação da criança. Pode ser com o laudo também. É que como o laudo é um documento, geralmente a gente então orienta a tirar uma cópia e você pode andar com o laudo. Algumas gráficas fazem a redução do documento e aí você pode andar com o laudo. Mas o ideal é que a criança sempre esteja, ou os pais, com a identificação com a carteirinha. Porque pode ser que algum local peça, né? Que eu espero que isso não aconteça, porque ele já está identificado, não? Então é desnecessário a solicitação, mas se caso for preciso, que ele esteja devidamente identificado, tá? Mas a mãe pode usar sim, eu tenho o meu, então a Pri tem o dela, e eu acredito que a gente possa também divulgar isso para as mães, né? Que isso é importante, que necessariamente a gente não precisa obrigar os nossos filhos a colocarem uma identificação se eles não dão conta. Tem as pulseirinhas também, mas se a criança tem TPS, dificilmente ela vai tolerar alguma coisa, tá? Então, eu sempre oriento que a mãe se identifique
porque ela entra na fila, ela vai estar com a criança sempre. Sim, é verdade. Então, ela estando identificada, não tem o porquê, né, a gente questionar, Sim. porque ela está no direito, ele também. E você é proprietária de uma clínica multidisciplinar, né? Isso. Da idade. E como é que é esse projeto na sua vida? Então, Quais terapias que a clínica oferece para o pessoal entender o que é? Às vezes tem gente que nem sabe como que funciona esse tratamento, né? Não, terapêutica. Quando eu estava dentro da sala de aula, né, e eu olhava e às vezes as clínicas iam na escola conversar, a gente fazia essa troca. E muitas vezes eu procurei terapeutas para minha filha dentro de algumas clínicas, de alguns convênios também, e eu não achava o profissional. Então, assim, quando ela entrou na fase da adolescência, uma dificuldade para achar profissionais especializados em autismo dentro da adolescência e da fase adulta. Então, assim, eu precisava fazer a terapia ocupacional com integração sensorial, porque ela tem transtorno de processamento, o TPS dela é auditivo, então, lugares com muito barulho, com muita gente falando, música alta, ela é uma coisa que desregula. Até hoje, ela usa o abafador, ela tem um interno, ela usa o abafador, mas mesmo assim, lugares muito cheios, que mesmo com o abafador de ruídos, ela não consegue ficar, ela vai embora. Então, assim, eu fui procurando esses profissionais. E aí eu olhava, e aí a gente ia nas terapias, e eu percebia aquela falta de, sabe assim, de chegar em você, de uma proximidade terapeuta-família, uma questão de humanização do atendimento. Então, o que me incomodava muito era a rotatividade de profissionais, isso me incomodava extremamente. Uma semana era fulano, outra semana era ciclano, outra semana era beltrano. Então, assim, e eu falava, gente, a gente preza tanto pelo vínculo, porque o vínculo faz a criança desenvolver com mais facilidade. Porque você não vai num terapeuta, você não vai se abrir com ele se você não tiver um mínimo de vínculo com ele. Aí imagina, você vai no médico hoje, aí você conta toda a sua história para ele, ele faz uma avaliação, aí daí um mês você volta, já não é mais aquele médico, é outro médico, aí você tem que contar tudo de novo para ele, ele tem que criar esse vínculo, essa ligação com você de novo, aí você chega lá e é outro. Então, assim, isso me incomodou bastante. E aí eu fui observando isso, e foi crescendo essa vontade, esse desejo de, olha, e o pensamento vinha sempre assim, Priscila, se eu tivesse um espaço, eu faria assim. Se eu tivesse espaço, minha filha teria esse profissional. E fui vindo. E aí eu fui trabalhando isso, fui pensando no recurso, fui mentalizando, fui me especializando, fui indo atrás de ver como funcionava, quais eram as especialidades que eu teria que ter. E aí eu fui montando isso e fui plasmando isso, né? E aí eu falei, bom, eu tenho que dar um passo de fé. Se é o que eu acredito, eu tenho que dar um passo de fé. E aí eu deixei um período de aula e comecei a focar num período só nisso. E eu falei, e agora é a hora, né? Aí eu bati o pé e falei, vai, agora vai. E aí eu coloquei esse sonho, eu comecei com 3 profissionais dentro da clínica e eu. Então eu tinha uma fono, uma psico, uma TO e eu dentro da clínica. E aí a coisa foi acontecendo. Então os pais vinham, hoje eu atendo com credenciado só um convênio de Ribeirão. Eu estou em parceria com outro que foi visitar. E, inclusive, engraçado que a gente só fechou a parceria, a mãe deixou bem claro, porque eu tenho um espaço adaptado. Então eu não tenho degraus dentro da clínica, as portas foram pensadas maiores, eu tenho um banheiro adaptado. Eu tinha uma criança que precisava, eu tinha um cadeirante? Não, eu não tinha. Mas eu falei, bom, eu trabalho com a inclusão, eu trabalho com a deficiência. E aí a pergunta... As adaptações são bem antes da criança aparecer, porque não é correr atrás. Então, tipo assim, agora que a criança chegou, eu vou fazer um banheiro adaptado, agora que a criança chegou, eu vou aumentar as portas, agora que a criança... Não, eu vou fazer a rampa. Não, é antes. Então, o pensamento é antes, entendeu? Então, assim, eu tive alguns presentes dentro do meu contexto clínico. Eu tive uma criança surda, que estava sendo alfabetizada em Libras, que foi um presente. Ela ficou conosco 3 anos e a gente conseguiu fazer a adequação dentro da escola, porque a escola foi completamente aberta para as mudanças. A gente colocou, né, terapeutas
com intérpretes de Libras dentro da escola. A professora que ele pegou no primeiro ano, a escola teve uma delicadeza em atender a nossa solicitação, que tirou uma professora de uma sala, porque ela tinha Libras e trouxe para essa criança. Então, esses olhares que a gente tem que trazer para dentro do espaço clínico. Então, a criança ela tem que entrar no espaço clínico já com as necessidades dela já atendidas. Então, quando eu comecei com esses 3 profissionais e essa criança entrou, gente, bora todo mundo fazer Libras. Vamos todo mundo fazer Libras. Então, tinha a AT dele, que era surda oralizada. E beijo, querida, você sabe que você mora no meu coração. É azul. E ela foi minha professora de Libras quando eu fiz de Libras, né? Ela era a surda, porque eles são sempre em 2, um ouvinte e um surdo dentro dos cursos. E ela era a minha professora surda. E aí, quando eu recebi essa criança, Ju, aí ela dá aula, né? Ela é pedagoga. E aí eu coloquei ela com essa criança. Então, assim, eu fui olhando para as necessidades da criança e fui trazendo isso para o meu espaço clínico. Então, quando eu mudei de espaço, que eu mudei de clínica agora recentemente, quando a gente fez a reforma, eu falei, eu preciso que eu consiga receber qualquer tipo de criança aqui dentro. Então, a gente fez as plaquinhas da sala, aí a gente fez elas sinalizadas, nós fomos trocando as plaquinhas, e aí eu fiz o banheiro adaptado. As meninas viram, eu falei, gente, a reforma atrasou porque eu inventei o raio do banheiro adaptado. Então, e tudo bem, e agora eu tô vendo o resultado dessa invenção de moda, não. Foi uma questão que eu já trazia comigo. Aí eu falei para elas, gente, daqui a pouco a gente vai estar aprendendo o Braille, tá? Aí elas começaram a rir. Porque, assim, essa é a minha intenção. O quanto eu posso receber. E aí hoje eu tenho um quadro maior de terapeutas. Hoje eu tenho 4 terapeutas ocupacionais, 4 psicólogos. Eu ainda estou com uma, mas já está entrando na segunda neuropsicopedagoga. E eu tenho uma fono, mas eu estou procurando. Porque Então, assim, é uma equipe muito boa. E é uma equipe que eles compram comigo as ideias. Isso, para mim, é essencial. Então, quando eu fiz com todos eles a entrevista, eu já falava, olha, eu não sei se você está habituado de onde você veio, das outras clínicas, o atendimento aqui é diferenciado. Eu prezo por um atendimento humanizado. Então, eu quero essa proximidade com os pais. Então, o atendimento funciona assim, então são sessões de 50 minutos. Por quê? Porque os 10 minutos finais para fechar essa sessão é a devolutiva para o pai na recepção ou na sala. Se eu tenho necessidade de chamar esse pai separado, eu converso com o pai e falo, olha, eu preciso pontuar alguma coisa para você, mas eu te mando um áudio, tá bom? Porque a gente tem que ter a delicadeza e o cuidado de não falar na frente da criança. Porque, assim, a gente tem uma ideia errada de pensar que eles não estão prestando atenção, de que eles não entendem, né, Priscila? Que eles não entendem. Então, eu sempre tive alguns cuidados em relação. Mas por que esses cuidados? Porque eu sempre olhava para aqueles atendimentos pensando, e se fosse eu sentada ali como TDAH? E se fosse a minha filha sentada ali como TEA? Era esse profissional que eu gostaria que estivesse atendendo? Era esse profissional era esse atendimento que eu gostaria que ela estivesse recebendo, que eu estivesse recebendo? Porque eu fiz terapia, eu faço ainda, né? Eu dei uma fugidinha. A mãe tem que fazer, né? E a mãe neurodivergente tem que fazer mais ainda, porque são 2 regulações, né? É autorregulação o tempo todo. Então, assim, o projeto da clínica, né? O pensar da clínica foi todo nesse sentido, como eu sendo um paciente e como a minha filha sendo um paciente ali dentro. Então, quando eu tento, às vezes as mães chegam lá, tenta, eu falo, gente, eu tô fazendo o máximo que eu posso. Por quê? Porque o meu quadro de profissionais é restrito. Eu não tenho estagiário, eu não tenho aplicador, eu tenho profissionais que atendem os pais, montam um plano terapêutico, dão a devolutiva e fazem o atendimento daquela criança. Então, eu fico mais restrita na quantidade de horas para oferecer, a não ser que eu consiga profissionais que topem o mesmo sistema de atendimento, a mesma proposta, a mesma idealização, e aí eu consigo aumentar essa quantidade de atendimentos, oferecer
esse formato, né? Uhum. Que eu gosto e que eu acho que é o ideal. Então, assim, eu não troco, eu evito ao máximo trocar os meus terapeutas. Começa com aquela criança, eu tento manter, a não ser que eu olhe para a necessidade da criança, o terapeuta venha me passar algumas pontuações em relação ao atendimento. Olha, a gente fez um atendimento em dupla e para fazer socialização e ele vinculou de um tanto com a fulana. Melhor trocar. Aí eu converso com a mãe. Mãe, a gente vai testar mais 2 vezes. Se o vínculo for maior com aquele outro terapeuta, tudo bem a gente fazer a troca? Uhum. Se a mãe falar, não, tudo bem, e para a criança vai ser saudável, vai ser salutar, a gente faz a troca. Uhum. Então, eu pontuo, a gente olha sempre em equipe, porque a clínica é multi. Então, geralmente, a criança é atendida por todas as especialidades. A gente discute caso, faz estudo de caso, tem a supervisão, tanto com a parte de psico, na parte de TO. Eu tenho os profissionais que fazem a supervisão dos profissionais da clínica. Uhum. E, assim, hoje eu olho e aí eu vejo e falo, começamos com 3, hoje nós somos em 15, contando as minhas terapeutas que estão fora, que fazem atividade fora da clínica. Então, para mim, Sucesso. eu falo que assim, é um presente, foi um Uhum. propósito que tá andando, Priscila. E vai crescer mais. Ai, se Deus quiser. Porque Deus essa quiser. visão, né, de humanidade, de individualidade, essa visão que você tem é muito especial. E você é uma pessoa muito especial. Eu fico emocionada. Quando ela fala isso, eu fico doida. Mas Eu fico emocionada porque eu acho que é o que a gente gostaria que o mundo fosse. É quem você é. É o que eu espero que o mundo um dia seja. Eu ainda não perdi essa esperança. Então, assim, eu penso que se a gente só consegue olhar para esse formato de mundo quando a gente vivencia esse mundo, quando a gente está próximo desse mundo. Então, eu olho para a necessidade do outro a partir do momento que aquela necessidade chega a mim, Uhum. que eu consigo olhar com empatia para aquela necessidade. Então, quando eu estou dentro desse contexto, pertinho, encostando em mim, eu falo, olha, realmente, então isso não é mimimi, isso não é frescura, isso realmente é vivência, a gente sente na pele, né? Eu falo que a gente sente na pele a necessidade do outro, e aí eu consigo trazer essa necessidade para mim. Então, o propósito, né, o formato de ter essa ideia da clínica humanizada é sempre quando eu ponho um atendimento, eu trago para mim. Eu sou neurodivergente. É a empatia, né? E se eu fosse atendida dessa forma? Uhum. É a empatia que a gente quer espalhar. A minha filha é. Então, assim, eu tenho amigas que têm filhos, eu tenho parentes que têm filhos, que são também, e aí você começa a ampliar o seu leque, né? Você abrange aquele olhar, né? E aí, para mim, assim, é o que fomenta a clínica estar nesse formato que está hoje. Não sei se eu consigo receber mais e mais, porque... Mas um dia... se Deus quiser. Um dia eu espero que todo profissional que tem um espaço terapêutico tenha esse olhar e olhe para cada indivíduo dessa forma. Então, assim, eu não tenho um irmão, mas e se eu tivesse? Eu não tenho um filho, mas e se eu tivesse? Se colocar na posição de estar naquela situação, eu gostaria de ser atendido dessa forma. Eu gostaria de ser recebido dessa forma. É isso. Então, eu falo que tudo que eu coloquei ali dentro foram situações que eu gostaria de receber, como neurodivergente, que eu gostaria que a minha filha tivesse recebido. Ela ainda faz terapia. Ela faz. É uma coisa que eu falo para as mães, até quando vai? O ideal seria que sempre, né? Porque pelo menos a psicoterapia há de eterno. Sim. Há de eterno, porque não só para quem é neurodivergente, Para todos nós. mas para quem é típico também. Porque a gente tem essa necessidade, muitas vezes, de lidar com as nossas situações, com o nosso... Eu acho tão estranho o oposto, quando alguém fala, eu não preciso de terapia. Eu acho tão estranho. Aí eu brinco e falo assim, esses que falam isso são os que mais precisam. São os que mais precisam. Então, a gente tem que ter esse olhar, sim, e pensar nesse contexto. Sempre que eu vou fazer, não só dentro do âmbito terapêutico, qualquer situação. Então, assim, às vezes eu tenho o papelzinho de vaga especial, mas quando eu não tô com a minha filha, e assim, porque às vezes ela me liga, eu já paro, pego ela e vou.
eu não tenho necessidade de eu usar, porque eu consigo me regular. Mas se eu estou num lugar em que eu tenho uma identificação e eu olho para aquela identificação e a pessoa tem a necessidade de usar, ela tem que usar. Sim, Ela tem que usar e é prioritário para sim, ela. verdade. É prioritário para ela. Então, tem algumas situações que eu olho e falo assim, as pessoas tinham que olhar assim, parei numa vaga, mas eu não sou deficiente, eu não tenho, não possuo necessidades, né? E aí eu tô parando nessa vaga, poxa, e se eu tivesse? Eu gostaria que alguém parasse nessa vaga, eu gostaria que alguém usasse essa fila. Então, assim, é um pouquinho mais para chacoalhar essas questões, né? Aí eu acho que é isso que vai fazer com que o mundo, com que as pessoas mudem o olhar e que a gente não tenha mais que falar, Priscila, sobre inclusão. Que isso vai ser tão natural que a gente não vai mais precisar adaptar as coisas. Eu espero que essas novas gerações, que elas tenham esse olhar. Sim. Que a gente não precise mais adaptar, que a gente não precise mais falar em inclusão, que isso seja natural, Sim. seja, né, comum. Se Deus quiser, eu espero. E eu quero te agradecer Imagina. pela tua disponibilidade, pelo teu carinho, teu amor, por tudo que você faz, você põe esse amor, essa vida, né? A gente sente essa vida pulsante, né? Nossa, é um prazer muito grande receber a Chames e que essa mensagem possa, né, se espalhar da empatia, do conhecimento científico. Sim. O intuito nosso, né, de nós duas, de estarmos aqui hoje, é para que esse conhecimento chegue às pessoas e que traga, junto com o conhecimento, coisas boas, né, soluções, conforto, noção de direitos, né, e principalmente uma grande visibilidade. Então, se você que assistiu achou que fez sentido isso na sua vida e para a vida das pessoas, espalhe isso, compartilhe esse vídeo para nos ajudar a criar esse mundo com mais empatia, né? Sim, eu estou à disposição, Priscila, sempre que vocês precisarem, pode entrar em contato, pode me chamar, e assim, o que eu espero é realmente isso, que as pessoas divulguem cada vez mais, que elas espalhem cada vez mais, e que isso passe a ser cada vez mais natural, mais normal, tá bom? Obrigada. Beijo. Oh, nossa. E eu